que a gente mais faz na nossa vida é tomar decisão. Isso desde o momento que a gente acorda. You take the blue pill. The story ends, you stay in Wonderland, and I show you how deep the rabbit hole goes. E durante o desenvolvimento de um software, isso não seria diferente. A gente tem que constantemente estar tomando decisões sobre o que vai fazer. Seja num clique de um botão, numa ação de voltar. Então fica ligado que eu vou te mostrar como isso funciona. Fala Dev, meu nome é Lucas Uchoa, seja bem-vindo ao Debug. E hoje eu vou te mostrar como funciona uma estrutura de decisão dentro de um software. Mas para isso, vamos voltar um pouquinho? Booleano, que é um outro tipo de dado muito utilizado, eu vou explicar mais para frente quando eu for falar um pouquinho sobre estruturas de decisões. Como eu havia dito no outro vídeo, eu ia deixar para falar sobre o tipo de dado booleano quando eu fosse falar de estrutura de decisão, porque é uma coisa que casa bem junto. Nós podemos associar dois valores ao booleano, o verdadeiro e o falso. E esses valores de verdadeiro e falso é o que nos ajuda a tomar algum tipo de decisão, para saber se a gente vai executar uma operação ou outra dependendo desse valor. Mas e aí, como é que funciona? O tipo mais básico de uma estrutura de decisão é o if-else, mas a gente pode traduzir isso para português para se, então, se não. Falei grego, né? Bom, essa estrutura ela funciona mais ou menos assim. Se uma condição ela for verdadeira, então eu executo um bloco de código, um bloco de comando. Se não, eu executo um outro tipo de código, um outro bloco de comando. Ainda ficou um pouco complicado? Vamos para um exemplo mais prático? Imagine uma situação em que precisamos definir se dois números são iguais. Para isso, devemos utilizar o if-else. Então, se A é igual a B, exibiremos uma mensagem dizendo que os números são iguais. Se não, exibiremos uma outra mensagem dizendo que eles são diferentes. Mas se ao invés de comparar se o número é igual ou diferente de outro, precisarmos comparar se ele é igual, maior ou menor, nós podemos utilizar o else if. Então, se A for igual a B, eu apresento uma mensagem que os números são iguais. Se não, se A for maior que B, eu apresento uma mensagem dizendo que A é maior que B. Se não, que A é menor que B. Se considerarmos A igual a 1 e B igual a 2, a mensagem 1 é menor que 2 será exibida. E se considerarmos A igual a 3 e B igual a 2, a mensagem 3 é maior que 2 será exibida. E aí, Deb, já que eu estou falando sobre estrutura de decisão, vamos aprofundar um pouquinho mais e falar sobre laço de repetição? Lembra daquela cena do Matrix? Com certeza, quando a Matrix ela reescreveu o gato na tela, ela não replicou algum código, ela executou o mesmo código duas vezes. Então o laço de repetição, ele é nada mais do... Então o laço de repetição, ele não é nada mais... O laço de repetição, ele é uma forma de replicar o código. Imagina um cenário onde você queira escrever o seu nome uma vez, ou 3 vezes. Nesse cenário, o código ele começa a ser replicado, e quanto mais vezes você escreve seu nome, mais linhas são adicionadas. Bom, então o que a gente pode usar para remover esse monte de código, esse monte de repetição e deixar o nosso código um pouquinho mais limpo? Existem 3 estruturas básicas para fazer repetição em algoritmo. Eu vou falar o nome delas em inglês e vou deixar escrito aqui embaixo o significado delas. Seria a while, o do while e o for. Todas as estruturas, elas utilizam uma condição para saber se ela deve executar aquela ação ou não. Bom, mas se as 3 são laços de repetição e as 3 utilizam uma forma para saber se ela deve ou não executar, o que diferencia uma da outra? Começando pela while, ela verifica uma condição antes de executar algum tipo de ação. Enquanto a condição for verdadeira, essa ação irá se repetir. O do while, ele executa uma ação e só após verifica se deve continuar executando essa ação. A operação do while executará no mínimo uma vez. Já o for, ele depende de uma iteração para ser executado. E eu vou explicar mais para frente como funciona certinho essa iteração. Mas enquanto essa iteração ela for verdadeira, esse laço de repetição ele é executado. Vamos manter em mente que essas estruturas elas possuem sempre esse mesmo conceito, porém pode variar de linguagem para linguagem em como você implementa ela. Bom, Deb, sabendo um pouquinho o que é uma estrutura de dado, um laço de repetição, uma estrutura de decisão, a gente já consegue desenvolver alguns algoritmos bem bacanas. E com isso eu posso afirmar que o seu treinamento de Jedi começou, você é o mais novo Padawan, e eu vou te acompanhar nessa jornada até você virar um mestre Jedi. Ah, e antes que eu me esqueça, deixa um comentário aqui embaixo falando o que mais você quer aprender. Ah, e antes que eu me esqueça, deixa um like aqui embaixo, comenta... Não, deixa um like.
Ah, e antes que eu me esqueça, deixa um like. Ah, e antes que eu me... E compartilha esse canal. We are so glad you came. Bye-bye. 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 Bye-bye now. Bye. Bye-bye. Remember, please discard all candy wrappers and popcorn containers in the nearest trash receptacle. Thank you. Okay, bye-bye now. Bye-bye. Bye. Okay. Are they all gone? Is everybody gone? Huh? Good. Oh my gosh, my cheeks